Grande abraço, pessoal que tá curtindo aí o canal do Fábio Fidelix. Vamos para mais um vídeo e é o seguinte, vamos bater um papo aqui, porque eu acompanhei no site Sport Mídia uma matéria sobre a cobertura da Rede Globo na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai acontecer na metade do ano, né? Começa em julho, termina em agosto. Porque muito se fala, não só na Rede Globo, como em praticamente toda a imprensa hoje, na questão da igualdade, né? O futebol feminino, o futebol masculino, os esportes femininos e masculinos, aliás, isso é muito importante mesmo, né? É necessário essa igualdade. Inclusive a Ana Thaís Matos, né, comentarista da Rede Globo, tá sempre falando, futebol feminino e futebol masculino, eles são iguais, né? Não há diferença, tal, tecnicamente. Só que é o seguinte, né? A gente olha para as informações do Sport Mídia e vê a cobertura que a Rede Globo fez na Copa masculina, né? No final do ano passado, a Copa do Catar, futebol masculino, e o que vai fazer agora nesse Mundial Feminino. Foram, olha só, preste atenção, 71 profissionais convocados pela Rede Globo para fazer a cobertura da Copa do Mundo do Catar, né? Futebol masculino. E já para esse Mundial, que vai ser realizado na Austrália e também na Nova Zelândia, apenas 12 profissionais, é isso mesmo. 71 profissionais para a cobertura da Copa do Mundo de futebol masculino e 12 pessoas, né, escolhidas ali pela Rede Globo para trabalharem na cobertura do campeonato de futebol feminino, campeonato mundial. Então aí você já vê uma diferença, né? Mas aí entra a questão da Austrália, do fuso horário, né? Muitos jogos serão de madrugada, outros jogos de manhã, durante a semana, né? Horário de trabalho, aquela coisa toda, madrugada, né? Não tem aquela audiência. Mas em 2002, por exemplo, a Copa do Japão e Coreia. A Rede Globo fez todos os jogos, né? Fez todos os jogos possíveis ela transmitiu. É claro que não dá para transmitir todos os jogos de uma Copa do Mundo, porque temos aqueles jogos que acontecem ali na última rodada dos grupos, onde as partidas são simultâneas, né? Para não ter possibilidade de marmelada, como já aconteceu em algumas vezes, né? Copas do Mundo aí e tal. Então, mas mesmo assim você coloca lá o jogo em outro horário, né? Uma reprise da partida, os melhores momentos, né? O highlights, aquela coisa toda. Então, já começa por aí, né? A cobertura não é a mesma. Então, 71 profissionais para a Copa do Mundo de futebol masculino e apenas 12 profissionais. E aí tem outro detalhe. A Renata Silveira vai narrar os jogos da seleção brasileira nessa Copa Feminina. O Caio Ribeiro e a Ana Thaís Matos serão os comentaristas. E eles vão transmitir essas partidas da seleção brasileira diretamente do estúdio da Rede Globo. Quer dizer, não estarão lá na Austrália acompanhando os jogos. Quer dizer, você começa a ver aí as diferenças da cobertura. Claro, a gente entende. Uma televisão, eu não sou empresário, né? Sempre trabalhei no rádio, mas como um colaborador, né? Nunca fui empresário, nunca fui dono de emissora de rádio, televisão, nem pensar. Então, não tenho essa visão empresarial, eu sei, mas eu sei que todo mundo sabe, né? Quem trabalha em rádio, quem trabalha em comunicação, depende de publicidade. Então, eu chego a essa conclusão. Para você divulgar uma música, um esporte, seja lá o que for, né? É necessário o quê? Um trabalho de marketing, né? Eu vou me recordar aqui, vamos recordar o vôlei. A Rede Globo, por exemplo, não queria transmitir vôlei nos anos 80. Não dá audiência, o jogo tem aquela coisa da vantagem, você não sabe quando vai terminar, não dá audiência, é só futebol, tem que ser futebol, não sei o quê. Depois do sucesso que o voleibol fez na Record, depois na Bandeirantes, no Show do Esporte, aí a Globo começou a transmitir. Porque uma vez, eu me lembro muito bem, no Roda Viva da TV Cultura, o Armando Nogueira, que era diretor de jornalismo, já falecido, né? O Armando Nogueira era diretor, né, chefão ali da Rede Globo, diretor de jornalismo. Ele foi questionado pelo Luciano do Vale, que participava ali como convidado, né, no Roda Viva. O Luciano questionou o Armando Nogueira, por que você, no período da Globo, você não promoveu ali o departamento de esportes da Rede Globo e tal? Aí o Armando explicou. A Rede Globo é uma emissora que trabalha com macro audiência. Ou seja, a Rede Globo só transmite, só exibe aquilo que ela tem praticamente certeza de audiência. Ela não faz apostas, né? Os outros fazem apostas, né? A Bandeirantes fez, a Record fez, a SBT faz suas apostas, tal, as outras emissoras. Aí a Globo vê que o negócio funciona, aí ela vai lá e pega e faz, e muitas vezes até, no caso de eventos esportivos, compra os direitos para não transmitir. Outro detalhe que eu vi na matéria do Sport Mídia, apenas 7 partidas serão transmitidas pela Globo, né? Pela TV aberta. Claro,
o Sport TV vai fazer mais partidas. Mas na Globo Aberta, apenas 7 partidas do Mundial. Ou seja, praticamente só os jogos do Brasil. Né? Se o Brasil for eliminado cedo, sei lá, pode acontecer, não sei nem como é que fica, né? Mas a ordem lá é transmitir, o esquema lá é transmitir um jogo por rodada. Um jogo por rodada, provavelmente só os jogos do Brasil. Tomara que o Brasil chegue, né? À decisão e ganhe esse título importante. Mas então, o que eu quero dizer nesse vídeo aqui? E a própria matéria do site Sport Mídia tem ali, né, essa questão, essa reflexão, né, de que muita coisa se fala, mas na prática não se faz. Então, né, existe um discurso, mas na hora do vamos ver não é bem assim, né? Então, não dá para dizer hoje, eu não estou nem falando tecnicamente, não é essa questão, mas em termos de marketing, em termos de audiência, o público, né? O público, isso já vem de muitos anos, é normal, né? O público do futebol masculino, ele é muito maior do que o futebol feminino. E você vê, o Mundial, os jogos serão de madrugada. Por que não, então, a Rede Globo não coloca de madrugada jogos de outras seleções, jogos interessantes, né? Alemanha, Noruega, Suécia, Estados Unidos, grandes seleções do futebol feminino mundial. Poderia colocar, né? Agora, a desculpa, né, seria que, né, não, de madrugada não vai dar audiência, não sei o quê. Se fosse 3 horas da tarde, se fosse na Europa essa Copa, você acha que a Rede Globo iria tirar o seu Vale a Pena Ver de Novo, um filme, alguma novela, para colocar um jogo de futebol feminino? Será que colocaria? Deixa essa pergunta para você que está acompanhando o canal, quero saber a sua opinião. Você acha que ela transmitiria? Porque do masculino ela faz, né? Não estou dizendo aqui que o futebol masculino é melhor que o futebol feminino, não é nada disso. Estou querendo dizer que o discurso é mas na prática não é aquilo que se faz, não se cumpre, né? Não se cumpre o que se promete. Temos que apoiar. Não, futebol feminino. Que não sei o quê. Eu me lembro do futebol feminino lá nos anos 80, quem começou a trazer o Show do Esporte da Bandeirantes. Eu me lembro do Radar, né? Que era uma equipe de futebol feminino. A Cici, aquela geração da Cici, que jogava na seleção, que muita gente nem conhece. Começou a ser mostrada aquela geração na TV Bandeirantes. Né? Depois o Show do Esporte ele caiu bastante, já nos anos 90, né? Teve uma queda ali, a Rede Globo começou a comprar os direitos de todos os eventos, o Show do Esporte acabou, né? Que praticamente terminou, né? As suas atividades, o Show do Esporte. Hoje tentou voltar, mas não é a mesma coisa, né? Não dá para comparar com o que era lá nos anos 80. Então, meu amigo, essa é a questão, né? Você leva mais de 70 profissionais para a Copa do Mundo de futebol masculino e apenas 12 para cobrir, e nem os jogos da seleção brasileira, né? A narradora e os 2 comentaristas, né? A Ana Thaís Matos e o Caio Ribeiro, né? Os 3 vão fazer do estúdio, não estarão lá, né? Acompanhando os jogos no estádio, lá na Austrália. Então, fica complicado, né? De você acreditar no que se fala. Porque, repito, não adianta, né? Falar uma coisa e na hora do vamos ver você não faz. Então, só que é uma grande oportunidade que a Rede Globo está perdendo, né? Já que ela tem os direitos. Porque se fosse numa Bandeirantes os direitos de transmissão, eu aposto que a Bandeirantes colocaria, porque ela não tem esse compromisso, como o Armando Nogueira dizia, né? A macro audiência. A Globo sempre teve, desde lá dos anos 70, 80, 90, macro audiência. Então, ela só aposta, ela só transmite, ela só coloca no ar, ela só exibe aquilo que ela tem certeza de muitos pontos de audiência, senão ela não faz apostas. E, pelo que a gente está vendo, o futebol feminino ainda é uma aposta para a Rede Globo, porque senão ela, com certeza, colocaria mais jogos, transmitiria muito mais partidas de outras seleções, até na madrugada colocaria os jogos. Então, essa é a questão, queria saber a sua opinião, o que você acha sobre isso, né? Porque se não tiver divulgação, principalmente em TV aberta, fica difícil crescer, né, o futebol feminino. Mostrando só 7 jogos de Mundial, tantas e tantas partidas, tantas seleções, né, com jogadoras espetaculares do futebol feminino mundial, você vai colocar só 7 jogos, só jogos do Brasil, né? Nem leva a equipe, né, que vai transmitir os jogos para o país, sede da competição, então fica complicado. É o que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo no canal do Fábio Fidelix. Grande abraço, quero saber a sua opinião, que é muito importante aqui no canal. Não se esquece de fazer a inscrição, hein? Canal do Fábio Fidelix. Ativa o sininho para receber a notificação quando pintar um vídeo novo aí, beleza? Likezão, um abraço.